Bom, a próxima aba que nós vamos preencher aqui no resumo financeiro é a aba de mão de obra. Basta clicar aqui e já abre essa aba onde você vai inserir toda a equipe que trabalha com projetos. Nesse caso eu estou fazendo um projeto, uma planilha de um projeto arquitetônico, que é o que vai servir de modelo para você preencher os seus. Aqui você vai colocar todo mundo que trabalha no escritório. Eu coloquei essas 4 pessoas, dá para ver que eu sou fã de Star Wars, né? Em que um deles é o arquiteto titular, com um prolabore de R$ 4.000. Aqui a Padmé é outra arquiteta titular com prolabore de R$ 3.000, como se fosse uma sócia minoritária. E aqui os 2 estagiários. Você pode editar o nome que você quiser aqui, José da Silva, e você pode aqui escolher a atribuição, o cargo dentro dessa aba que eu já coloquei para você. Então aqui arquiteto titular. Vamos voltar ao nome original aqui. Pronto. Depois que você coloca o nome de todo mundo que trabalha na produção e escolhe os cargos, preenche o salário líquido de todo mundo e, se você quiser, você pode incluir, eu recomendo que você faça isso, uma previsão de férias e 13º. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui para achar o custo hora de cada profissional. Então, quando eu coloco todos os encargos sociais e trabalhistas, eu coloco um preço hora um pouco mais alto, porque a gente vai trabalhar a partir do salário bruto e não do salário líquido. Se você não tira férias ou não se paga um 13º, isso acaba entrando na forma de grana. Então acaba sendo interessante para você ter essa margem de segurança na hora de estimar o preço da tua hora. Nesse caso aqui, ó, a gente coloca o mousezinho, ele já explica que a sugestão é que você preveja pelo menos 19,44%, o que corresponde a férias e 13º. Se você estiver contratando alguém, pagando o salário, você precisa colocar os encargos sociais. Se for só dos sócios, eu sugiro que você pague o INSS e coloque aqui a alíquota correspondente. Se a sua empresa está incluída no Simples Nacional, essa alíquota vai ser de 11%. Se ela não está no Simples Nacional, se for lucro real ou lucro presumido, você vai pagar 20% sobre o teu prolabore. Se você não paga isso, basta zerar. E aí você vai ter o salário bruto. Como é que você faz para achar esses encargos sociais de um funcionário? Aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, alíquotas de encargos sociais sobre a mão de obra. Você vai escolher o tipo de contratação do profissional, se é CLT ou PJ, CLT. E aqui o regime que a tua empresa está enquadrado. Se ela estiver no Simples Nacional, os encargos vão ficar em 19,93. Então, se a Padmé fosse funcionária, aqui entraria para arquiteta projetista, eu não poderia pagar só 3.000, porque se é CLT, eu preciso pagar o salário mínimo profissional. Então, só a título de hipótese, tá? Em vez de 11%, você colocaria 19,93. 19,93%. O que faria com que o salário bruto dela ficasse em 4.181. Lembrando que isso é hipotético, porque se eu assino a carteira de um profissional de arquitetura, eu preciso cumprir a lei e pagar 6 salários mínimos para 6 horas e 8 salários mínimos e meio, no mínimo, para 8 horas. Aqui a gente coloca então os encargos sociais. No caso de estagiário, pela lei, o estagiário ele tem direito a férias, né, um recesso anual remunerado, sem o abono de 1/3, porque ele não é funcionário. Então isso corresponderia a 8,33%, o que aqui está dando 866,64 a bolsa, né, bolsa estágio bruta, já com esse encargo. Tudo que está em laranja é o que você vai ter que preencher, porque está em azul aqui e cinza você não precisa preencher, porque o dado já é feito sozinho. Próximo passo, determinar a quantidade de horas no mês que você dedica à tua empresa, ao teu escritório. Se você trabalha em período integral, mas eu trabalho fim de semana, não vamos contar isso para o cálculo das horas. A gente vai usar o que a legislação brasileira determina. Coloca o mousezinho aqui, você vai ver que no Brasil nós calculamos o mês de trabalho com 5 semanas. Então, para regime integral a gente tem 44 horas semanais e para regime de 6 horas, né, a gente tem 30 horas semanais.
E para meio expediente, 22 horas semanais. Multiplicado pelas 5 semanas, nós teremos 173 horas para período integral e 86 horas para meio expediente. Assim que você coloca esse dado, a gente já tem o salário hora de cada profissional. Então, o arquiteto titular ganha por hora R$ 30,16, o outro arquiteto ganha por hora R$ 22,62 e os estagiários R$ 10,08. O passo seguinte é organizar o gasto de mão de obra, que aqui, olha como está dando R$ 10.864 a mão de obra total com encargos e R$ 8.600 a mão de obra total sem encargos. Aqui nós vamos dividir a mão de obra em mão de obra direta e mão de obra indireta. Quem já fez o treinamento também já sabe o que é uma coisa e o que é outra. Só para esclarecer, as horas de mão de obra direta são aquelas que são alocadas diretamente na produção do que você vende. E as horas de mão de obra indireta são aquelas horas ociosas, horas não trabalhadas ou horas gastas com atividades distintas da produção, como gestão do escritório, captação de clientes, orientação, capacitação, gerenciamento de funcionários, qualquer outra coisa que não esteja ligada diretamente à produção do que você vende. Porque dessas 173 horas, parte significativa dessas horas não são utilizadas para a produção. O percentual de horas totais que nós usualmente alocamos na produção é o que nós chamamos de taxa de eficiência. Como é que eu chego nessa taxa de eficiência? Medindo. Você vai estimar durante 2 ou 3 meses quantas horas por dia você está de fato trabalhando em algum projeto, em algum serviço. Muito provavelmente vai dar parecido com isso aqui. Eu já coloquei uma colinha já para te ajudar. Então, profissionais titulares de escritório geralmente têm uma taxa de eficiência que varia de 50% a 60%. Dificilmente você que trabalha sozinho ou sozinha, ou você que é titular do escritório, vai conseguir trabalhar mais de 60% nos projetos. Os outros 40% são para tocar o negócio, para gerenciar o escritório, para captar cliente, enfim, para fazer todas aquelas obrigações que você tem que fazer diferente da produção. Para esse exemplo, eu cliquei aqui, coloquei 0,6, o que corresponde a 60% da taxa de eficiência para o arquiteto titular, 75% ou 0,75% para arquiteto projetista e estagiários, geralmente eu coloco entre 80% e 90%. Coloquei 85% para os estagiários. Automaticamente isso já vai dividir o gasto de mão de obra total, 5.217,60, entre mão de obra direta e mão de obra indireta. Por que a planilha faz essa divisão? Porque para chegar no preço de venda da tua hora, eu preciso saber quanto eu preciso acrescentar no salário hora para pagar os gastos indiretos do escritório, que são aqueles que estavam na planilha anterior. Esse cálculo que vai determinar o preço hora de cada profissional é dado a partir desses multiplicadores aqui. Eu vou colocar só para você entender, mas aqui você não vai preencher nada, exceto a tua margem de lucro mínima. Aqui no ponto 1, mão de obra direta, a gente tem aqui extraído da tabela o gasto anual estimado com horas de produção desse escritório, um pouco mais de R$90 mil. Isso está dando R$7.538 por mês, é o que está aqui, R$7.538. No item 2, a gente tem os gastos indiretos totais. Mão de obra indireta, ou MOI, vai vir daqui, R$3.325 por mês. Isso vezes 12 vai dar R$39.903,98, quase R$40 mil por ano, gastos com horas de mão de obra que não viram serviço, mas custam ao escritório. Por isso que essas horas não alocadas em serviços são somadas aos gastos indiretos daquela planilha anterior que a gente colocou, aluguel, condomínio, internet, etc. Porque a gente vai somar esses gastos, o que vai dar R$92 mil por ano, ou pouco mais de 7, 8, 15 mil por mês, que é o que o escritório custa, considerando os gastos indiretos e a mão de obra indireta. Isso dividido por 12 vai dar esse gasto aqui.
Tudo isso aqui tem que ser colocado no preço das horas, para que ao vender as horas, você pague não só a hora de mão de obra, mas tudo isso aqui que a gente está gastando. Por isso que cada item desse vai gerar um multiplicador. Está vendo aqui? Ó? Por que o multiplicador de mão de obra direta é 1? Porque para pagar a mão de obra direta, eu multiplico isso aqui por quanto? Por 1. Então, 30 e 16 vai pagar a mão de obra direta. E para pagar os gastos indiretos, eu multiplico por 1,02. E aí, quando eu pego 1,02 mais 1, eu vou ter 2,02, que é o que vai multiplicar o preço da hora de cada um para a gente chegar no preço de equilíbrio da mão de obra. O que isso quer dizer na prática? Se eu vender a mão de obra, a hora de mão de obra do Obi-Wan, tá aqui, ó, do Obi-Wan, por R$ 30,16, eu pago apenas ele, mas eu não pago o escritório. Se eu vendo por R$ 60,78, 30 e 16 vão para o Obi-Wan e o restante vão para pagar a mão de obra e os gastos indiretos. Então é um multiplicador. Da mesma forma, no item 3, a gente vai estimar uma lucratividade mínima. O que é isso? É um percentual que você vai colocar em cima do preço de custo da tua hora para que você tenha, no mínimo, uma reserva. Esse percentual é importante, não é um percentual de lucro líquido da empresa, mas é o quanto você vai colocar em cima do custeio do teu escritório para servir de reserva de capital, ou seja, uma grana que vai sobrar, ou para você reinvestir no negócio. Então, quando eu coloco 20%, eu estou falando que eu vou colocar 20% em cima dos gastos fixos do escritório. Tudo que ele gasta para funcionar e tudo que eu gasto de mão de obra. Somando tudo isso, a gente vai ter um total, um multiplicador total de 2,52. De onde vem esse multiplicador? O Excel calcula para mim a partir desse número aqui, ó, lucro bruto mínimo. O que é esse tal de lucro bruto mínimo? Lucro bruto é o dinheiro que sobra de cada venda para bancar o escritório. Então você paga todos os gastos variáveis e o que sobra é o que a gente chama de lucro bruto. Aí você paga mão de obra, gastos indiretos e o que sobrar vai para o patrimônio do escritório. Nessa planilha, a partir do custo anual de mão de obra e do custo anual de gastos indiretos, a gente chegou nesse custeio anual aqui, mais os 20% de margem. Isso está me dando R$228 mil por ano. O que quer dizer esse número? Ou R$19 mil por mês. Isso aqui é o que tem que sobrar para o teu escritório todo mês para ele se pagar e gerar esse lucro de 20% sobre o que ele custa. Esse escritório custa R$ 15.200 por mês. Se sobrarem todo mês R$19 mil, eu tenho os 15.200 mais os 20% de lucro que eu quero. É para isso que serve essa estimativa. Esse multiplicador aqui é aplicado no preço da hora para chegar nesse preço hora sugerido. R$ 75,28, R$ 56,98 e assim por diante. Nessa coluna aqui com essa marca laranja, você vai arredondar para o quanto você quiser. Aqui eu coloquei muito pertinho do preço certo, mas você pode simplesmente colocar R$ 80 aqui, pode colocar R$ 60 se você quiser. Eu coloquei um pouquinho acima do que a planilha definiu para a gente ter uma ideia do quanto essa planilha vai dar de preço sugerido para a gente. A próxima aba que a gente vai fazer é já relacionada ao projeto. Tudo que você fez até agora, você não precisa fazer mais de uma vez. Você faz uma vez e salva. E aí a cada nova planilha que você vai preencher para orçar um projeto, você usa esses dados e só preenche daqui em diante, né? Das premissas em diante, que é o que nós faremos no próximo vídeo.